Olá, prosseguimos nessa aula com o estudo do título 1, Crimes contra a Pessoa. E no capítulo 1 deste título 1, nós temos os crimes contra a vida. O primeiro desses crimes, o artigo 121, matar alguém, homicídio. Na última aula, estudamos os aspectos gerais do homicídio e o homicídio simples. Vamos prosseguir para terminarmos este artigo 121. No parágrafo 1º, nós temos o homicídio privilegiado. O que é o privilégio? Privilégio é uma causa de diminuição de pena prevista na parte especial. Toda vez que a causa de redução de pena estiver na parte especial, ela será chamada de privilégio, porque ela será aplicada especificamente a um crime. Muito bem. E o que é uma causa de diminuição de pena? É aquela que reduz a pena em proporções fixas. Sempre que tiver, a pena é diminuída de metade, a pena é diminuída de 1/6 a 1/3, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Isto é chamado de causa de diminuição de pena. E se esta causa de diminuição de pena estiver na parte especial, ela receberá o nome de privilégio. Então, o homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Determinadas hipóteses de homicídio devem merecer um tratamento benevolente por parte do legislador. E esse tratamento benevolente consiste, no caso, numa redução de pena de 1/6 a 1/3. Esta redução de pena é obrigatória. Se o júri reconhecer a existência do homicídio privilegiado, o juiz presidente estará obrigado a diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Não é uma faculdade, portanto, é uma determinação. Isto é determinação expressa do Código de Processo Penal, artigo 492, inciso 1º, letra E. Acolhido o privilégio, o juiz é obrigado a reduzir a pena. Portanto, o homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa obrigatória de redução de pena de 1/6 a 1/3. Pois bem, o parágrafo 1º traz as hipóteses em que haverá esta redução de pena. São 3 as hipóteses do homicídio privilegiado. Primeira hipótese, relevante valor social. O homicídio atende ao interesse da coletividade. O sujeito mata um assassino em série, mata um perigoso assaltante, mata um terrorista, evitando que eles venham a praticar outros crimes. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, mas houve um certo impacto positivo para a sociedade do ponto de vista objetivo. E por esta razão, o relevante valor social, por atender ao interesse da coletividade, é uma hipótese de homicídio privilegiado. A segunda hipótese é a do relevante valor moral. O homicídio é aprovado pela moral média. Embora seja um crime, a motivação que levou o sujeito a praticá-lo merece uma aprovação do senso médio moral da sociedade. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha. Ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, mas há uma certa compreensão de que esse crime deva merecer um tratamento privilegiado. Outras hipóteses de relevante valor moral são a eutanásia, que é a boa morte ou homicídio piedoso. O sujeito, pretendendo aliviar o sofrimento da vítima, que não tem mais possibilidade de recuperação, a mata. Na eutanásia existe uma ação positiva, um fazer. O sujeito interfere positivamente no nexo causal. Ele entra no processo causal e dá causa à morte. Portanto, ele mata efetivamente a vítima.
dá remédio, asfixia, dá um tiro, faz qualquer tipo de coisa, mas impelido pela motivação de aliviar o seu sofrimento. A eutanásia é um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. A ortotanásia, também chamada de eutanásia passiva, é aquela em que o sujeito também mata para aliviar o sofrimento da vítima. Mas aqui, ele não interfere no nexo causal. Ele simplesmente desliga os aparelhos e interrompe o processo artificial de prorrogação da vida. Ele interrompe a distanásia, que é a prorrogação artificial da vida. Ele não mata, ele desliga os aparelhos e aguarda a sequência causal natural. Se a vítima vier a morrer naturalmente, que é o que provavelmente vai acontecer, ele simplesmente impediu que se prosseguisse artificialmente. Nem a eutanásia, nem a ortotanásia são permitidas pela nossa legislação, de maneira que ambas configuram, da mesma forma que o pai que mata o estuprador da filha, homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Muito bem. E a terceira hipótese, a primeira é relevante valor social, a segunda é relevante valor moral, a terceira hipótese é a violenta emoção. O sujeito que age sob o domínio, ele tem que estar completamente dominado. A emoção tem que dominar as suas ações. A emoção tem que suprimir a capacidade dele de avaliar a situação. Chegaram até, num anteprojeto do Código Penal de 69, chegaram até a cogitar de excluir a culpabilidade, depois foi retirado. Porque tem que estar sob o domínio com tal intensidade que comande todas as ações. Se o sujeito não estiver sob o domínio, se ele estiver sob mera influência, não haverá o privilégio, mas mera circunstância atenuante genérica. Ele tem que estar sob o domínio de violenta emoção. A emoção tem que ser violenta. Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, ele tem que estar sob o domínio de violenta emoção e reagir logo em seguida. Se a reação não for logo em seguida, também será circunstância atenuante genérica e não privilégio. Vai lá para o artigo 65 do Código Penal. Então, se ele estiver sob influência e não domínio, e se ele não reagir logo em seguida, será mera atenuante genérica e não privilégio. Na violenta emoção, ele tem que estar sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação do ofendido. Esta injusta é injusta no sentido laico. Qualquer tipo de provocação sem fundamento. E pode ser uma provocação não só contra o agente. Pode ser contra um terceiro que ele goste. Pode ser contra um animal. Está torturando um animal para provocar o agente. Então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido. São as três hipóteses de homicídio privilegiado. Relevante valor social, relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido. Observação. Nem a emoção e nem a paixão excluem a imputabilidade ou a culpabilidade. Nenhuma, nem outra. A emoção pode configurar privilégio ou atenuante, como acabamos de ver. A paixão, nem isso. A paixão, somente quando tiver um fundo patológico, pode ser considerada doença mental e excluir a culpabilidade por ser doença mental, não por ser paixão. Qual a diferença entre emoção e paixão? A emoção, que pode ser privilégio ou atenuante, e a paixão, que não exclui nem diminui. A emoção é um sentimento súbito, abrupto, repentino, que toma de assalto o agente. Ela vem num determinado momento, surge do nada, abruptamente, repentinamente, mas ao mesmo tempo é efêmera, é passageira. É o vulcão que entra em erupção. Isto é emoção. A paixão, ela é um sentimento que vai se formando paulatinamente na alma humana. Vai se arraigando lentamente, não é repentina, não é abrupta.
Em compensação, depois que se instala, é duradoura. A ira momentânea é emoção. O ódio recalcado, a paixão. A emoção é o vulcão que entra em erupção. A paixão, o sulco que vai sendo paulatinamente cavado na terra por força das águas pluviais. Só a emoção. Então, quando se fala em homicídio passional, é o homicídio emocional. É o homicídio praticado sob emoção. Pois bem, o homicídio privilegiado jamais será hediondo. Um homicídio privilegiado não pode ser privilegiado e hediondo ao mesmo tempo. O homicídio privilegiado pode coexistir com qualificadoras. Portanto, é possível que exista um homicídio privilegiado qualificado. Mas o privilégio só pode coexistir com as qualificadoras objetivas. As qualificadoras estão previstas no parágrafo 2º. Só vai coexistir o privilégio com as qualificadoras dos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º. Meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, porque somente essas têm natureza objetiva. Aí sim teremos um homicídio privilegiado qualificado e que não será considerado hediondo, porque o privilégio, por ter natureza subjetiva, prevalece sobre as qualificadoras objetivas dos incisos 3 e 4. Essa é a questão do privilégio. Rapidamente na tela, vamos colocar para eles, esse é o material, por isso eu falei depressa. Causa de diminuição de pena é o privilégio. No parágrafo 1º está previsto: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse pode deve ser interpretado como deve. Homicídio privilegiado, aí vem a natureza jurídica, causa obrigatória de redução de pena, o juiz é obrigado a reduzir, relevante valor social, relevante valor moral, a violenta emoção, aquilo que eu falei, sob domínio de mera influência e circunstância atenuante. Falo da emoção e paixão, do privilégio qualificado. Antes de entrarmos agora no homicídio qualificado, uma rapidíssima observação. O sujeito está internado numa doença degenerativa e não há mais cura, não há mais qualquer possibilidade. Ele senta com o médico, a família e diz: bom, vocês querem levar para a UTI, entubar e fazer uma distanase artificial, porque pode durar anos, ou vamos levá-lo para casa e ele receber um tratamento lá com dignidade, embora a morte seja mais próxima? Optamos por tratar em casa. Isto não é ortotanásia. Existe resolução do Conselho Federal de Medicina que dá liberdade ao médico, à família, ao próprio paciente para decidirem o tipo de tratamento. Mais longo e doloroso ou mais curto, ambos ineficazes. Ortotanásia é quando já se optou por o tratamento, a vítima está sobrevivendo, entubada, está se provocando a distanásia, que é a prorrogação artificial da vida, e vai lá e desliga, para deixar o curso. Essa decisão tem que ser tomada antes de iniciar o processo de distanásia. Muito bem. Vamos agora ao homicídio qualificado. O que é uma qualificadora? Comigo. A qualificadora é uma circunstância. Não existe circunstância elementar. Ou é elementar ou é circunstância. Elementar é todo componente essencial para o crime. Elementar é o elemento, é o componente básico. Elementar é aquilo que, se eu retirar do crime, o crime desaparece ou se transforma em outro. As elementares estão, em geral, no caput, porque é no caput que existem todos os componentes fundamentais para a definição do crime. O que é essencial para a existência do homicídio? Matar e alguém. Qualquer outra coisa, privilégio, qualificadora, não é essencial para a existência do crime. Tanto que existe homicídio que não é privilegiado e tanto que existe homicídio que não é qualificado. Elas são circunstâncias. O privilégio é uma causa obrigatória de redução de pena. A qualificadora é uma circunstância que, pela sua natureza, aumenta os limites mínimo e máximo da pena. Não confunda qualificadora com causa de aumento.
Ambas são circunstâncias, mas diferentes. Causa de aumento é aquela que aumenta em 1/6, 1/3, metade, o dobro. Qualificadora é aquela que eleva o limite mínimo e máximo da pena. Mesmo que modifique os limites de pena, continua sendo uma circunstância, uma circunstare, algo que está ao redor, só serve para influenciar na pena. Então, causa de diminuição, causa de aumento e qualificadora não são elementares, são circunstâncias. Por que eu estou falando isso? Porque no concurso de agentes, as elementares se comunicam. Sejam elas de natureza objetiva, sejam elas de natureza subjetiva. Ao contrário, as circunstâncias só se comunicam se tiverem natureza objetiva. Elementar comunica sempre, objetiva ou subjetiva. Circunstância, só objetiva se comunica. As circunstâncias de caráter subjetivo não se comunicam. Então, qualificadora, circunstância. Circunstância elementar não existe. É uma contradição em si mesmo. Circunstância elementar quer dizer acessório principal. Existe um palmeirense corintiano? Um vascaíno flamenguista? Um gremista colorado? Um atleticano cruzeirense? É uma contradição em si mesma. Ou é elementar ou é circunstância. A qualificadora é uma circunstância. Muito bem. Quais são as qualificadoras previstas no parágrafo 2º? Parágrafo 2º. A pena é elevada para 12 a 30 anos. Homicídio simples, 6 a 20. Qualificado, 12 a 30. Primeira hipótese. Motivo. O homicídio é qualificado quando praticado mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Nós já estudamos isso. É a interpretação analógica. A lei faz uma sequência casuística, paga, promessa de recompensa, e depois coloca uma fórmula genérica, que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores. Primeira qualificadora, mediante paga, promessa de recompensa, ou qualquer outro motivo tão torpe quanto a paga e a promessa de recompensa. Motivo torpe é um motivo abjeto, vil, repugnante. Normalmente é a vingança, mas nem toda vingança é torpe. O pai que se vinga do assassino da filha não está impelido por motivo torpe. Outra questão importante, no concurso de agentes, o STJ tem entendido que a qualificadora do motivo torpe se comunica ao mandante. Entendemos equivocada esta postura. Por que nós entendemos equivocada esta postura? Porque, como é uma qualificadora subjetiva, estamos diante de uma circunstância subjetiva ou de caráter pessoal. E no concurso de agentes, nos termos do artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias de caráter subjetivo ou pessoal. O sujeito tem a filha estuprada, paga 10 mil reais para um assassino profissional matar o estuprador. O motivo do assassino é a paga. O motivo do pai é se vingar do estuprador de sua filha. Me parece que são motivações diferentes, não dá para misturar uma com a outra. Por isso, como é circunstância pessoal, não se comunica. Além disso, o motivo torpe, pela sua natureza subjetiva, não pode coexistir com o privilégio. Não pode existir um homicídio privilegiado e qualificado pelo motivo torpe ao mesmo tempo. Inciso 2. A segunda qualificadora é do motivo fútil. Motivo fútil é um motivo frívolo, insignificante, desproporcional, que não justifica. Então, o motivo fútil também é uma circunstância subjetiva, não pode haver homicídio privilegiado e qualificado pelo motivo fútil. Observação: a ausência de motivo não se equipara a motivo fútil. O motivo fútil tem que ser demonstrado qual é. Normalmente o ciúmes é colocado como motivo fútil. Embora nem todo ciúmes seja. O ciúmes pode ser torpe também, mas normalmente é colocado como fútil. Então, não há possibilidade de privilégio nas duas primeiras qualificadoras, motivo torpe e motivo fútil, dada a sua natureza pessoal. Muito bem. Terceira qualificadora, inciso 3. Esta tem natureza objetiva e, portanto, esta pode coexistir com o privilégio e esta pode se comunicar no concurso de agentes.
Qual é a qualificadora? Emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio, ou explosivo. Veneno, fogo, asfixia, tortura, explosivo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel ou do qual possa resultar perigo comum. Outra interpretação analógica. Segue-se uma fórmula casuística. Veneno, fogo, asfixia, tortura, explosivo ou qualquer outro meio tão cruel quanto os anteriores, tão insidioso quanto os anteriores, ou do qual possa resultar perigo comum, como, por exemplo, o explosivo. Então, estas qualificadoras objetivas podem coexistir com o privilégio. Bom, meio cruel tem uma definição na exposição de motivos. Meio cruel é aquele que demonstra uma brutalidade incomum, ou uma brutalidade em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. Então vamos a algumas hipóteses. O sujeito mata ministrando açúcar para o diabético. Homicídio qualificado. O açúcar se equipara ao veneno. O sujeito mata queimando a vítima ou asfixiando-a. Meio cruel. Emprego de fogo ou asfixia. Tortura. Aqui vale um detalhe. Se a intenção do sujeito é torturar, ele vai torturando, até que acaba matando sem querer, nós estamos diante de um crime pré-doloso, tortura seguida de morte. Aplica-se a lei de tortura. Neste caso, o sujeito quer matar. O ânimos é ânimos necandi, dolo de matar. Então ele vai torturando até produzir o resultado que ele quer, que é a morte. Então, este é um homicídio também qualificado. O meio cruel nós já explicamos o que é, e o explosivo ou qualquer outro meio do qual possa resultar perigo comum. Golpes, mata a vítima com faca, decapita a vítima, separação total da cabeça com o tronco, isso para mim é meio cruel. Demonstra brutalidade incomum em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. O meio cruel, ele inflige sofrimento desnecessário. Então, reiteração de golpes de faca, isso também caracteriza o meio cruel. Bom, esse inciso 3 é a qualificadora do meio cruel, assim conhecida. Pode coexistir com privilégio. Inciso 4. Outra qualificadora, homicídio praticado mediante traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A vítima é atraída para um local e lá é morta. O sujeito simula relações amistosas e atrai, prepara uma emboscada, superioridade de pessoas, superioridade de armas, tudo isso qualifica o crime. Esta é uma qualificadora também objetiva e pode coexistir com privilégio e pode se comunicar no concurso de agentes. A do inciso 3, meio cruel, e a do inciso 4, recurso que impossibilita ou torna impossível a defesa do ofendido. Podem coexistir com o privilégio. E vem a do inciso 5º, homicídio praticado para assegurar a execução. Então, a conexão teleológica ou finalística. Eu mato para poder executar o crime. Vou matar o vigia para poder entrar na casa e estuprar a moradora. Então, conexão teleológica. Homicídio praticado com a finalidade de assegurar a execução. Ou para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de crime anterior. É a conexão consequencial. Eu pratico homicídio para ocultar, esconder o crime. Ou para garantir a impunidade. O crime já foi descoberto, mas eu quero garantir a impunidade, a minha impunidade. E a ocultação e impunidade, ou vantagem. Eu quero assegurar uma vantagem de um crime anterior. Este inciso 5º, finalidade de assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem, também é subjetiva. Não se comunica no concurso de agentes e não coexiste com privilégio. Resumindo, parágrafo 2º, homicídio qualificado. As qualificadoras elevam a pena de 6 a 20 para 12 a 30 anos. As qualificadoras subjetivas, inciso 1, motivo torpe. Inciso 2, motivo fútil. E inciso 5º, finalidade de assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime,
são circunstâncias de caráter pessoal. Não se comunicam no concurso de agentes e não podem coexistir com privilégio. Serão sempre crime hediondo. As qualificadoras do inciso 3, meio cruel, e do inciso 4, recurso que impossibilita ou torna impossível a defesa ou torna difícil, que impossibilite ou dificulte a defesa do ofendido. Qualificadora objetiva. 3 e 4 comunicam-se no concurso de agentes e podem coexistir com homicídio privilegiado. Muito bem. Só para dar uma acalmadinha nos meninos, coloca na tela. Homicídio qualificado, aí reclusão de 12 a 30 anos, sempre será crime hediondo, salvo se privilegiado qualificado, que é as hipóteses do inciso 3 e 4, combinado com privilégio. Aí vem as hipóteses de homicídio qualificado. Paga, promessa de recompensa, outro motivo torpe, motivo fútil. O inciso 3, que é o meio cruel, veneno, fogo, asfixia, tortura, explosivo e qualquer outro meio insidioso ou cruel. O inciso 4, que é a traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. E o inciso 5, assegurar a impunidade para assegurar a execução, a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aí nesse inciso 5, onde está para assegurar a vantagem, risque vantagem e escreva execução. Certo? Gente, vou fazer a correção depois no texto. A letra já não é bonita, não tem? Execução. Pronto. Vamos prosseguir. Vamos aqui. Voltando. Pronto, fecha aqui. E nós vamos agora para o homicídio culposo. Homicídio culposo. Homicídio culposo está previsto no artigo 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Muito bem. Homicídio culposo, por óbvio, é aquele praticado por culpa. A culpa pressupõe 2 elementos básicos. Sem esses 2 elementos não existe culpa. Primeiro, previsibilidade objetiva. O evento deve ser previsível. Não previsível para o agente. Ele deve ser previsível para o homem comum, para o homem médio, para o homem de diligência mediana. Leva-se em conta, portanto, a comparação com o senso comum. Previsibilidade objetiva. E segundo, quebra do dever objetivo de cuidado. Havendo previsibilidade do evento e quebra do dever objetivo de cuidado, estaremos diante da culpa. E se a culpa der causa a um homicídio, estaremos diante do homicídio culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Existem 3 modalidades de culpa, 3 modalidades de quebra do dever objetivo de cuidado. Você pode praticar um homicídio culposo por imprudência. Imprudência é agir sem cuidado. Imprudência é a ação descuidada. É a culpa de quem está agindo, fazendo alguma coisa. Eu estou dirigindo em excesso de velocidade. Eu estou praticando tiro ao alvo num lugar em que pode passar pessoas. A imprudência é a culpa, portanto, de quem está fazendo. Enquanto a imprudência é a ação descuidada, a culpa de quem age, a prática de uma ação perigosa, a negligência, segunda modalidade de culpa, é a culpa de quem se omite. Portanto, é a omissão de um cuidado antes de agir. A pessoa não toma um cuidado antes de começar uma ação. Por exemplo, eu não reparei os pneus antes de colocar o carro em movimento. Como o magistral e imortal Aníbal Bruno ensinava, normalmente a toda negligência se segue uma imprudência. Primeiro, eu deixei de tomar cautela antes de começar a agir. E depois eu agi de maneira incauta. Eu fui negligente por ter omitido um cuidado antes de agir e depois fui negligente. E depois fui imprudente. Eu fui negligente por não ter tomado cautela e depois fui imprudente. Eu não verifiquei se a arma estava descarregada antes de brincar e simular um tiro com uma arma descarregada. Ao não verificar se a arma estava carregada ou não, eu fui negligente. Eu deixei de tomar uma cautela antes de agir. Eu me omiti. A negligência é culpa de quem se omite. Só que no momento seguinte que eu pego a arma descarregada, em que eu não verifiquei
e atiro, eu fui imprudente. Isso que Aníbal Bruno dizia. A uma negligência, normalmente se segue uma imprudência. De maneira que o homicídio por negligência também será homicídio por imprudência. E além da imprudência, além da negligência, nós temos a imperícia, que é a falta de habilidade, a falta de habilidade mínima no desempenho de qualquer ofício ou atividade. A pessoa, seja não precisa ser uma profissão, seja dirigindo um veículo, seja no exercício da atividade médica, cirúrgica, a pessoa demonstra uma incompetência, uma falta absoluta de habilidade. Pois bem, então, o homicídio culposo é aquele praticado mediante culpa. A culpa pressupõe que o evento seja previsível para o homem médio e que haja quebra do dever objetivo de cuidado. Existem 3 formas de quebrar o dever objetivo de cuidado, que são as 3 modalidades de culpa. Imprudência, culpa de quem age. Negligência, culpa de quem se omite antes de agir. E imperícia, falta de habilidade no exercício de um ofício, uma profissão ou simplesmente uma atividade. Pois bem, nós temos ainda a chamada culpa inconsciente ou sem previsão. A culpa inconsciente ou sem previsão é a culpa de quem não prevê o resultado previsível. Era previsível para o homem médio, mas o agente não previu. Culpa inconsciente ou sem previsão. E a culpa consciente, que é a culpa consciente ou com previsão. É a culpa de quem prevê. Ele prevê o resultado e mesmo assim continua agindo. Muita gente confunde a culpa consciente com dolo eventual. Cuidado! Na culpa consciente, ele prevê o resultado. No dolo eventual, ele também prevê o resultado. Em ambos, prevê o resultado. Só que na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado, mas em hipótese alguma admite a possibilidade do resultado ocorrer. É possível que ocorra, mas não vai acontecer. Culpa consciente ou com previsão. Dolo eventual. É possível que ocorra, mas se ocorrer, que se dane. Vou continuar agindo do mesmo jeito. Eu aceito este risco. Aqui o que se fala é só de culpa. Então, o homicídio culposo, praticado por imprudência, negligência ou imperícia, pode ter a culpa consciente ou com previsão quando ele prevê o resultado, embora não o queira. Ou culpa inconsciente ou sem previsão, quando não há previsão do resultado. Bom, pela Lei 9.099, a pena de detenção de 1 a 3 anos não é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é de 2 anos. Porém, admite a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano. Tentativa é inadmissível, não existe possibilidade de tentar-se na culpa é um resultado não querido, ou ele é produzido ou não é produzido. Concurso de agentes é possível sim, e entendo que é possível tanto a coautoria como participação. Ora, o sujeito está praticando a ação imprudente, por exemplo, e o outro está estimulando ele. Quem pratica a ação imprudente, evidentemente, é o autor, e quem o está estimulando é o partícipe, ação acessória. Tem aqui 2 questões interessantes. No trânsito, homicídio culposo de trânsito não está previsto no Código Penal. Enquanto o homicídio culposo do Código Penal é pena de detenção de 1 a 3 anos, o homicídio culposo de trânsito, na condução de veículo automotor, é pena de detenção de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade no homicídio culposo de trânsito. Naquelas hipóteses que ele não tem habilitação, invade faixa de pedestre ou deixa de prestar socorro. Tá certo? Mas não confunda o homicídio culposo do Código Penal com o homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro. Um está previsto no 121, parágrafo 3º, o do Código Penal, e o outro no artigo 302 do Código de Trânsito. São coisas diferentes. Em ambos os casos, seja homicídio culposo do Código Penal, seja homicídio culposo do Código de Trânsito, a ação será pública incondicionada à ação penal. Tá claro? Muito bem. Vamos aqui prosseguir. Agora nós vamos analisar o parágrafo 4º. Então, nós vimos artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Não se confunde com homicídio culposo de trânsito, que está previsto lá
no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302. O homicídio culposo do Código Penal, detenção de 1 a 3 anos, ação penal pública incondicionada, admite suspensão condicional do processo, pode ser praticado por imprudência, negligência ou imperícia, admite uma forma qualificada. O parágrafo 4º, vamos ler comigo. No homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º, a pena é aumentada em 1/3 se ela resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Aqui, continua no texto, o sujeito tem conhecimento da regra, ele sabe, mas ele simplesmente a ignora. Então, normalmente, isto aqui é imprudência. O sujeito tem condição, ele ignora a regra técnica e quer fazer de outro jeito, e não do jeito conhecido, do jeito recomendado. Além de ser homicídio culposo, a pena é aumentada em 1/3, tá certo? Também, se o sujeito deixa de prestar socorro ou foge para evitar flagrante. Aqui não se trata do homicídio culposo de trânsito, que tem uma disciplina própria no Código de Trânsito Brasileiro. Infelizmente, não há tempo para analisarmos o Código de Trânsito aqui. Temos que nos concentrar no Código Penal. Bom, além desta forma qualificada, note uma coisa. Eu falei forma qualificada, não falei? Mas não é qualificadora. A gente usa essa expressão qualificadora em sentido lato para se referir a causas de aumento. É errado. É tecnicamente inadequado, mas se consagrou na doutrina. Essa forma qualificada de homicídio culposo nada mais é do que uma causa de aumento. Seria qualificadora se estivesse aumentando o mínimo e o máximo. Mas não. A pena do homicídio culposo é detenção de 1 a 3 anos. E aqui no parágrafo 4º está dizendo que a pena do homicídio culposo de 1 a 3 anos será aumentada em 1/3, no caso de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou no caso da omissão de socorro subsequente. Ora, se está aumentando em 1/3, é causa de aumento, não é qualificadora, mas é chamado de lesão culposa qualificada. Mas o parágrafo 4º não prevê uma causa de aumento de 1/3 de pena tão somente para o homicídio culposo. De certo que ele diz, aumenta-se em 1/3 a pena do homicídio culposo quando derivou da inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou quando houve a subsequente omissão de socorro. Diz isso. Mas, além desta causa de aumento de 1/3 para o homicídio culposo, o parágrafo 4º traz uma causa de aumento para o homicídio doloso, quando for praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, há uma causa de aumento de 1/3 para o homicídio culposo e há uma causa de aumento de 1/3 para o homicídio doloso, quando o homicídio doloso for praticado contra maior de 60 e menor de 14. Isso pode cair no concurso, você tem que estar atento com relação a isso. Então vamos ler o parágrafo 4º, só para a gente estudar? No homicídio culposo, a pena aumenta em 1/3 se resulta da inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro ou foge para evitar o flagrante. E no homicídio doloso, também aumenta em 1/3, se cometido contra menor de 14 ou contra idoso. Vamos entender idoso maior de 60 anos. Muito bem. O parágrafo 5º trata do perdão judicial. O sujeito foi experimentar uma arma ou deixou uma arma ao alcance de uma criança. E quem que acabou morrendo no homicídio culposo? O filho dele. Tem sentido punir esse homem? Acabou a vida dele. Então, o parágrafo 5º diz, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências do homicídio culposo, só para o homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências do homicídio culposo atingirem o sujeito de forma tão drástica que torna desnecessária a punição. Pode ser que no homicídio culposo ele venha a matar uma pessoa querida
um parente, noivo, esposa, filho, pai, mãe. Mas no mesmo contexto, um outro que ele não conhece. A jurisprudência entende que o perdão judicial, o que é isso? A possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena alcança todos os crimes praticados no contexto, e não apenas o crime em que foi vítima um parente. Então, por exemplo, o sujeito provoca um acidente, ele fica paraplégico e mata um outro que ele não conhece. Se o perdão judicial fosse aplicado para todos os crimes, todos praticados no contexto, e não só para o crime que diz respeito ao agente. O perdão judicial é chamado de perdão judicial, mas tecnicamente é uma causa extintiva da punibilidade. O juiz passa a ter a discricionariedade de analisar se no caso concreto o sujeito merece, pelas circunstâncias que ocorreram ou não, que ele extinga a sua punibilidade. Isso que é deixar de aplicar a pena. E a súmula número 18 do Superior Tribunal de Justiça diz: a sentença que concede perdão judicial tem como natureza jurídica ser, súmula 18, declaratória da extinção da punibilidade. Vamos então agora dar uma olhadinha. Por favor, prepare a tela para mim e coloque no início do homicídio privilegiado. Isso. Mais para frente. Pode deixar que eu faço. Só para a gente fazer aquela última recordação, né? Então, olha o que foi visto nessa aula. Corta para mim. Aula que foi falada rapidamente, claro, é muita matéria. Esse é um curso concentrado, é um curso em que o objetivo é fazer uma revisão, é concentrar, analisar em pouco tempo muita matéria. Então não podemos perder tempo ditando. Daí porque existe um material de apoio. Vamos ver esse material? Vamos ler comigo. Homicídio privilegiado, a natureza jurídica que é causa obrigatória de redução de pena. Aí as hipóteses de homicídio privilegiado, relevante valor social, relevante valor moral e violenta emoção. Eu faço a distinção entre emoção e paixão. Falo que o privilégio não se comunica no concurso de agentes, porque é uma circunstância pessoal. Digo que é possível homicídio privilegiado qualificado, desde que a qualificadora seja objetiva. Vou para o homicídio qualificado, expliquei o que é qualificadora, diferenciei qualificadora de causa de aumento. Vimos que o homicídio sempre será hediondo quando for qualificado, porém, quando for privilegiado qualificado, jamais será hediondo. As hipóteses de homicídio qualificado são motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem. Muito bem. Depois nós vimos homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos, culpa inconsciente, as formas de culpa. Vimos homicídio culposo de trânsito, a causa de aumento do homicídio culposo, a causa de aumento do homicídio doloso e uma hipótese de perdão judicial. Ali, eu vou usar a caneta, prepare para a minha tela para eu usar a caneta, por favor. Limpe a tela, que eu vou usar a caneta. Muito bem. Aqui, você está olhando, eu risquei e botei execução, queria só fazer uma correção com você. Muito aqui. Eu coloquei, vamos selecionar aqui em cima. Aqui, olha onde é que está escrito. Execução ali, na verdade eu tinha que riscar no inciso 5º, para assegurar vantagem. Onde está vantagem é execução, tá certo? Então vamos corrigir aqui para você. Coisa não? Mas não tem problema. Olha para mim. Corta para mim. Corta para mim. 25 anos de experiência dando aula não é um computador que vai me derrubar, não é? Então, assim, o inciso 4º fala traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. No inciso 5º, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem. No texto que estava aí para você, estava para assegurar vantagem, ocultação, impunidade ou vantagem. Eu risquei vantagem e escrevi execução. Já vem corrigidinho no seu texto, tá bom? Então, até agora nós vimos homicídio simples e agora nesta aula homicídio privilegiado, qualificado e as causas de aumento do homicídio.
Na próxima aula nós terminaremos os demais crimes contra a vida. Até lá.